Então, gente, continuando. Estão me ouvindo? Sim, professor. Então, tá, beleza. Continuando, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o nosso exercício e depois eu vou começar a fazer eles lá no Excel. Vocês estão com o exercício aí, né? Os exercícios, eles se dividem em duas partes. DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, e DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Como eu já expliquei até agora, o primeiro é só a movimentação da conta lucro. O segundo é a movimentação de todas as contas, inclusive o lucro que está dentro do PL. Essa é a diferença das duas demonstrações. O primeiro a gente só vê o que movimentou o lucro, o que entrou e o que saiu. Porém, a gente não enxerga de onde veio e para onde foi. A outra, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todas as contas que movimentaram entre si dentro do patrimônio líquido, a gente enxerga, ó, saiu daqui, foi para lá, saiu de lá, veio para cá. Então, essa é a vantagem dela. Vamos lá. O primeiro exercício trata-se da DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Nós temos que saber o seguinte, o que movimenta a conta lucro? Gente, não é o que movimenta receita, custo e despesa. Lembrem-se, essas demonstrações são montadas depois de tudo pronto. Nós não temos que apurar lucro, nós não temos que apurar prejuízo para montar essa demonstração. O lucro ou o prejuízo já tem que estar feito. Então, sempre que vocês se depararem em alguns exercícios, há uma conta que é receita ou que é despesa, não tem nada a ver com a DLPA. Receita e despesa é lá no DRE, aquilo que a gente viu até agora. Então, vamos lá. Questão 1 do exercício 3. No quadro abaixo, seguem alguns dados obtidos junto às demonstrações contábeis de determinada empresa. Utilizando aqueles que forem necessários, elabore a DLPA e indique qual o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados ao final do ano de 2015. Então, vamos lá. Deixa eu levar isso aqui lá para o Excel, para a gente trabalhar lá, que é mais fácil. Já vou compartilhar com vocês. Então tá, apareceu para vocês aí? Apareceu. Sim. Sim. Então, ó, isso aqui é uma série de eventos que aconteceram num determinado período. Olha só, saldo em 31 de dezembro de 2014, o propósito é chegar em 2015. Então, 2014 vai ser o nosso inicial. Dessas contas que estão aqui, nós precisamos identificar aquilo que movimenta lucro ou prejuízo, porque estamos falando da conta de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, vamos lá. Vamos montar ela. DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Nós temos a primeira coluna de eventos. Então, como nós estamos falando só de lucros ou prejuízos acumulados, a primeira coluna é eventos, a segunda é lucros barra prejuízos acumulados. Só isso. Qual é o primeiro evento? O nosso saldo inicial. Bom, se a gente quer o saldo em 2015, nosso saldo inicial é 2014. Tá aqui, ó. Temos um evento, saldo inicial em 2014. Qual o valor? R$250 mil de lucros ou prejuízos acumulados. Agora nós temos que saber o seguinte, quais desses eventos aqui somam e diminuem o lucro ou prejuízo acumulado? Não é o lucro do exercício.
O lucro já está encerrado. Nós não temos que fazer mais lançamento contábil. Esses eventos que estão aqui transitaram na conta de lucro ou prejuízos acumulados. Alguns, outros não. Depreciação do período. Faz parte da conta de lucro ou prejuízo acumulado? Ela transita na conta de lucro ou prejuízo acumulado? Não. Eu acho que não é fora, né, professor? Não. A depreciação do período é uma despesa. Nós debitamos a despesa com depreciação e creditamos depreciação acumulada. Essa despesa já formou o nosso lucro ou prejuízo. Ela não é lançada dentro da conta de lucro ou prejuízo acumulado. Lucro ou prejuízo acumulado é a conta dentro do patrimônio líquido. Não é o lucro lá do DRE, certo? Nós estamos fazendo a conta dentro do patrimônio líquido. Aquele lucro está no DRE, vem para dentro do patrimônio líquido. Se aquela despesa de depreciação está aqui dentro, ela veio através do lucro, mas não na conta lucro prejuízo acumulado, certo? Despesa é despesa, receita é receita, custo é custo, certo? Então, essa aqui não entra. Depreciação do período, vou marcar aqui em vermelho. Não faz parte da movimentação de lucro prejuízo acumulado. Agora, lucro líquido do exercício. O que a gente faz com o lucro líquido do exercício lá no DRE, quando terminou o ano? Nesse caso aí, tu vai somar? Distribuição? Não. O lucro ou o prejuízo lá do DRE, a gente não leva para dentro do patrimônio líquido para poder fechar o ativo e passivo, né? Senão não fecha. Sim, nesse caso aí, como é lucro e Sim. o lucro já está dizendo, não é prejuízo, então O lucro soma mais 50 mil, né? Isso soma mais 50 mil. Ou seja, nós tínhamos 250 de resultados acumulados, mais 50 do lucro do ano, certo? Lucro líquido do exercício. Agora, integralização de capital em dinheiro. Pense, qual é o lançamento contábil que vocês fariam? Não. Coisa de capital social, você acha, eu não? Vocês iam debitar o banco ou o caixa e a contrapartida do capital social, certo? Sim. Sim. Movimenta a conta de lucro? Não? Não? Não. Acho que não. 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 Pode ter coragem de dizer não. Não movimenta, é isso mesmo. Vocês têm que pensar no lançamento contábil que fariam, certo? Então, a integralização de capital em dinheiro. O sócio foi lá e botou dinheiro na empresa. Tu debita o caixa e acredita o capital social é integralizar, ou capital social, que seja, resumidamente, né? Mas não movimentou a conta de lucro. Agora, distribuição de lucros. Movimenta a conta de lucro? Sim. E aí? Soma É menos, ou eu acho, né? diminui? Isso, Diminui. Diminui. Eu estou distribuindo esse lucro, né? Então, ele diminui, ele é um evento. Lá no nosso razão contábil, ele não disse se é positivo ou negativo, ele só disse se é credor ou devedor, né? Então, se ele é devedor, ele tem que diminuir. Variação do capital circulante líquido. O que é isso? Nunca ouvi falar isso aí. Na sétima fase, vocês vão ver. O que é o capital circulante líquido, gente? O capital circulante líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Isso é o capital circulante líquido. A variação é isso aqui de um ano menos isso aqui do outro. Tem alguma coisa a ver com lucro? Ele tá lá nos ativos, né, senhor? Então, Só ativo e passivo. Isso aqui só mexe ativo e passivo. Isso é um Então, indicador financeiro. Não tem nada a ver com lucro, certo? Então, essa variação do capital circulante líquido está aqui, não serve para nada para DLPA. Agora, aumento de capital com lucros. Isso Pense. aí sim. entrou lá, né? E aí, o que a gente faz na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados? Eu debitei o quê? Creditei o quê?
Eu estou aumentando meu capital social com o meu lucro, não é? Estou Isso. tirando do meu lucro e colocando no meu capital social. Exatamente. O que acontece no lucro, então? Diminui? Diminui. Diminui. Então, esse valor que está aqui é negativo. Aumento dos investimentos. Não muda. Eu acho que investimento não tem nada a ver. Investimento é uma conta de ativo, correto? É uma conta de ativo. Se eu aumentei o ativo, creditei o caixa, né? Não foi com lucro, nem posso fazer isso. Então, é com caixa que é com banco. Não tem nada a ver com lucro. Então, isso não entra na DLPA. Reversão da reserva de lucros. Tá ali, o senhor explicou isso ali? Sim, então me explica tu, Rafael. Um aumenta, o outro diminui aí. Eu acho. Se fosse a DMPL, nós íamos enxergar exatamente isso que tu falou, um aumento, outro diminui. Mas vamos pensar o seguinte, o que é reverter para vocês? É aquele que o professor tinha explicado que se caso acontecer alguma coisa na empresa, teria uma reserva para a gente estar usando depois? Pode ser, é exatamente isso. Reverter, gente, é fazer o contrário. Então, quando a gente tem a reversão de uma reserva, nós estamos fazendo o contrário do que foi feito. Como que a gente constitui uma reserva? De lucros. Tu tira uma porcentagem do teu lucro e coloca na reserva, do teu lucro mesmo do teu período. Exatamente. Nós tiramos um valor, uma percentagem do lucro e bota na reserva. Reverter é fazer o contrário. Então, o que significa? Tirar? Tá tirando da reserva legal de lucro e colocando de volta lá pro lucro. Não. Exatamente. Então, reverter reserva é tirar das reservas e somar no lucro. Constituir reserva é tirar do lucro e somar na reserva. Reverter, tira da reserva, soma no lucro. Então, essa reversão da reserva de lucros, ela volta para dentro do nosso lucro ou prejuízos acumulados. Talvez, constituiu a reserva lá no passado para prevenir alguma coisa e não precisou, agora volta para o lucro para distribuir para os sócios. Acontece isso, é normal. Então, se reverteu a reserva, antes a gente diminuiu o lucro e aumentou a reserva. Agora a gente diminuiu a reserva e aumentou o lucro. Beleza. Mais algum evento? Ela Não fica, tem. aumenta ali, né? Esse 100 aumenta, sim. Mais algum evento? Não. Isso. Então, agora o que a gente tem que fazer? Só saldo em 2014, 31 de dezembro de 2014, saldo em 31 de dezembro de 2015, que é o que a gente quer. É só fazer a soma daqui até aqui. Então, o saldo em 31 de dezembro da nossa reserva de lucros, a reserva de lucros, tanto lucros ou prejuízos acumulados. Espera aí, gente, só um minutinho. É 300 mil reais. Tínhamos 250, entrou 50, saiu 40, saiu 60 e entrou 100, ficou 300. Saldo inicial 250, mais os eventos que somaram, menos os eventos que diminuíram, igual saldo final. Ok? Isso é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Perguntas? Se ficar negativo é porque a empresa quebrou mesmo. Então. Não quer dizer que tu tem prejuízo que a empresa quebrou. Pode existir. Não pode existir prejuízo? Pode, mas no outro ano ela pode se recuperar. Prejuízo acumulado não quer dizer que a empresa está quebrada, tá, gente? Não é bem isso. Prejuízo é um mau sinal. Não foi bom. Mas não quer dizer que a empresa não possa se recuperar. Então, prejuízo não quer dizer que a empresa quebra. Patrimônio líquido negativo... Mas eu tenho uma reserva, ela vai cobrir, professor?
Pode ser, pode ser. Imaginem aqui, foi o Vinícius que falou, né? Imagine que eu tivesse um prejuízo de 50 mil. Ó, eu tenho uma reserva de 100 aqui que eu poderia ter revertido para absorver esse prejuízo. Então, as reservas são criadas com esse propósito também, para absorver prejuízo quando acontece. Então, prejuízo não quer dizer que a empresa está falida, tá? É só um mau momento. É só um mau momento. Agora, prejuízos sistêmicos, 1, 2, 3, 4, 5 anos com prejuízo, aí é complicado, né? Quem é que trabalha só no prejuízo? Isso não existe. Isso não existe. No Brasil existe, tá? No Brasil existe. Mas porque daí a situação não é correta. Agora, se fosse um país Tá, então, num país decente, 5, 6 anos de prejuízo, a empresa estaria fechada. toda empresa, bem dizer, tem uma reserva de lucro, então. Uma reserva Não, legal ali de lucro. não, Não? não obrigatoriamente. As empresas são obrigadas a constituir reserva só sociedades anônimas. Todas as empresas que não são sociedades anônimas não têm obrigação de constituir reserva. Pode distribuir todo o lucro que tiver. Aí tem prejuízo no outro ano, vai ficar o saldo negativo. A gente poderia ter um saldo negativo aqui e terminar com um saldo negativo aqui também. Não tem problema nenhum. O que acontece é, quando dá prejuízo ou nós temos prejuízo por vários anos, significa que a continuidade operacional dos negócios está comprometida. É um alerta, tá? Então, se a gente tem prejuízos sistêmicos, que a gente chama, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 anos com prejuízo, pô, a coisa não tá boa, né? 5 anos trabalhando com prejuízo, o dinheiro vem da onde? Tá lá no endividamento, né? Vai buscar dinheiro em banco para pagar as contas, mas não gera lucro suficiente. Ah, e por que a empresa não fecha? Porque tem faturamento, os bancos emprestam e assim vão. Daqui a pouco, vai dar um bem em garantia para quitar e tal, ou daqui a pouco entra em recuperação judicial. E aí depois entra em falência. Mas não é bem assim, isso aí não é só porque deu prejuízo 1 ano, 2, não quer dizer que a empresa está falida, tá? Conheço empresa aí que deu vários anos de prejuízo e reverteram a situação. Mas o prejuízo sistêmico, ele é um alerta. Patrimônio líquido negativo, um alerta maior ainda. Ou seja, já consumiu o capital social, já consumiu os lucros acumulados, reservas, tudo e está negativo. Se pagar tudo, vender tudo, não paga as contas. É isso que significa, tá? Então, isso são só alertas. Mas vamos lá, beleza. Essa é a nossa primeira questão. Vamos para a segunda. Deixa eu só interromper aqui. Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no patrimônio líquido de uma companhia no ano de 2015. Então tá aqui, ó. Saldos em 31 de dezembro de 2014. Capital social, reserva de lucros, lucros acumulados. Fatos ocorridos durante o exercício de 2015. Aumento de capital com reserva de lucros, aumento de capital com imóveis, lucro do exercício e distribuição de dividendos retirados do lucro do exercício e destinação de parte do lucro para a reserva de lucros. Elabore a demonstração das mutações do patrimônio líquido em 2015 e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Olha só. O que nós temos que fazer? Agora não é lucros ou prejuízos acumulados, é mutações do patrimônio líquido, a demonstração maior. Vamos lá. Primeira coisa, o que nós temos que fazer nessa demonstração? Deixa eu copiar isso aqui, levar lá para o Excel. Depois eu recompartilho a tela com vocês. Apareceu o Excel aí? Apareceu. Então tá. Então nós temos que montar agora DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Sempre começamos com a coluna eventos, a primeira. Depois, gente,
nós temos que analisar o seguinte: quais são as contas que nós temos? Capital social, reserva de lucros, lucros acumulados. Então, nós temos uma coluna para evento, uma para o capital social, deixa eu só diminuir isso aqui, uma para o capital. Uma para cada uma dessas três, só essas três ali entram? Sim. O que vocês têm que observar é o seguinte: inicialmente, são só essas três aqui, certo? Mas a gente pode ter algum evento aqui no meio, gente, que exige criar uma outra coluna. Então, é importante a gente dar uma visualizada nos eventos, porque a gente pode ter uma nova situação que aconteceu no período que a gente está montando a demonstração. E aí, nosso ponto de partida tem 3 colunas, mas se nós tivermos um evento ou uma conta contábil nova, né? A gente tem que abrir uma outra coluna. Então, sempre tem que estar atento a isso. Não quer dizer que sempre vão ser aquilo ali. Então, nesse primeiro momento, nós temos capital social, reserva de lucros, lucros acumulados. Essa movimentação que tem aqui, ela vai movimentar essas contas. Então, capital social, reserva de lucros e lucros acumulados, lucros ou prejuízos acumulados. Por se tratar da DMPL, nós temos que ter a primeira coluna, eventos, uma coluna para cada conta contábil, certo? E a coluna totalizadora. Total, que é o quê? É o total do PL. Beleza? Então, deixa eu só ajeitar isso aqui para não ficar uma coluna muito grande. Então, vamos lá. Nós temos os eventos, uma coluna para cada conta e a coluna total do PL. Qual é o nosso primeiro evento? Capital social? Não. Não. Nosso primeiro evento é o saldo inicial de cada uma das contas. Então, nós queremos o quê? O saldo final em 2015. Qual é o saldo inicial de 2015? É o saldo final de 2014. Está aqui. Se vocês olharem lá no exercício, esses saldos aqui são os saldos finais de 2014. Então, 150 mil de capital social, 25 de reserva de lucros e 12.800 de lucros acumulados. Qual é o total do PL? A Teria que somar soma, as três, né? soma a linha. Isso, soma as três. Esse é o total do PL. Sim. Deixa eu só botar aqui, deixa eu só botar formato de número aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Beleza. Total do nosso PL, 187.800. Agora, a gente vem aqui para os eventos. E vamos ver. Qual é o nosso primeiro evento? Aumento de capital com reserva de lucros. Aumento de capital com reserva de lucros, 12 mil. Então, aumentou o capital, 12 mil. Certo? Com o quê? Com reserva de lucros. Se aumentou 12 aqui, com reserva de lucros, tem que sair 12 aqui. Olha só, um positivo, outro Sim. negativo. Se a gente somar a linha, o efeito no PL é zero, ou seja, é um item que não afeta o total do PL. Vai ser... Saiu de um lado, entrou no outro. Bom, segundo evento, aumento de capital com imóveis. Imóveis é de fora, né, professor? Veio de fora. Se a gente somar o total da linha, a gente vai ter um aumento do PL de 36 mil. Certo? Assim, vocês poderiam fazer o aumento de capital, gente, de duas formas. Dessa maneira que eu fiz aqui, ou seja, para cada um aumento fazer separado os eventos, ou vocês poderiam só botar aumento de capital, somar os dois aqui, ó, 48 mil, 48, e tirar 12 daqui. Dava o efeito de 36 aqui na linha, certo? Na prática, no dia a dia, quando a gente demonstra essa demonstração, né,
a gente faz assim, só bota aqui, aumento de capital, 48 milhões, 12 saindo daqui, efeito 36. Subentende-se que 12 veio de dentro e 36 de fora. Mas vocês não precisam fazer isso, vocês façam assim, ó. Do jeito que eu expliquei, assim, fica mais fácil para vocês entenderem. Façam os dois eventos. Só botou 36 no capital e jogou no PL, o outro 36. Porque na verdade é isso que aconteceu, né? 12 tinha diminuído daqui. Somei 46 a 48 aqui, ó. 12 mais 36 dá 48. Menos 12 que saiu daqui, sobra 36 no aumento do PL, que é esse efeito aqui de baixo, né? Mas façam um a um. Façam assim que fica mais fácil para vocês. Então, aumento de capital com reserva de lucros, aumento capital diminui a reserva, efeito zero, efeito nulo no PL, aumento de capital com imóveis, aumento capital, não saiu de lugar nenhum, efeito positivo no PL de 36. Lucro do exercício. Lucro do exercício aumenta capital social? Não. Reserva de lucro? Não. Lucros acumulados, 22. Veio de fora do PL, então ele afeta o total do PL. Distribuição de dividendos retirados do lucro do exercício. Então, eu distribuí os lucros que saiu daqui. Bom, se eu estou distribuindo lucro, não tem que mexer no PL, não tem que mexer na reserva de lucro, tem que mexer na conta lucros, certo? Então, se eu estou distribuindo, está indo para fora do PL. Então, sai 15 mil. Como ele não tem contrapartida dentro do PL, o efeito dele é negativo no PL em 15 mil. E agora, destinação de parte do lucro para a reserva de lucros. Agora eu estou constituindo uma reserva. Quanto? 18 mil. Do que eu estou constituindo a reserva? Com lucro. Então, tem que sair do lucro 18. E tem que entrar onde? Na reserva de lucro, porque eu disse que eu constitui uma reserva de lucro. Sai de um lado, entra no outro. Efeito zero ou nulo no PL. Mais algum evento? Nenhum. Só o evento final, que é saldo em 31 de dezembro de 2015, que é o que eu quero. Qual é o saldo em 31 de dezembro? É a soma dessas colunas aqui. Saldo inicial mais o que entrou menos o que saiu. Saldo inicial mais o que entrou menos o que saiu. A mesma coisa é o total do PL. Saldo inicial mais o que entrou menos o que saiu. Está aqui o saldo final de cada conta. E agora falta o quê? Mutações do período. O que é a mutação do período? É aquilo que a gente faz lá olhando o PL. Saldo final menos saldo inicial. Esse menos esse. A mutação do período foi 48 mil de aumento no capital social. Na reserva de lucros, foi um efeito líquido de 6 mil de aumento. Nos lucros acumulados, foi uma redução de 11 mil. E no total do PL, foi um aumento de 43 mil. Esses valores aqui de baixo é o efeito líquido do que entrou e o que saiu. Se a gente não tivesse feito essa movimentação aqui, nós não iríamos saber exatamente como é que chegou nesse 48, como é que chegou nesse 6, como é que chegou nesse 11, como é que chegou nesse 43, certo? Então, por isso que é preciso fazer essa demonstração. Então, a nossa demonstração aqui, ó, deixa eu só... Partiu de um saldo de capital social de 150, chegou em 198. Reserva de lucro de 25 chegou em 31. Lucros acumulados de 12.800 chegou em 1.800. E o PL de 187.800 para 230.800. Observe que a mutação foi positiva no capital social, positiva na reserva, negativa nos lucros acumulados e positiva no total do PL, certo? Vamos voltar lá no nosso exercício. Lá no nosso exercício, diz para a gente elaborar a demonstração e depois assinalar a resposta correta. Então, capital social ficou com 198 mil, certo? Então, nós temos já essa resposta e essa resposta como certa. Então,
A primeira, a terceira e a última já está errada. Então, qual é o saldo em 31 de dezembro? Ou é essa aqui, ou é essa aqui. Reserva de lucros. Ficou com 43 aqui e 31 aqui. Bom, é 31. Então, a resposta correta já tem que ser essa aqui. Certo? Capital social 198, reserva de lucros 31, lucros acumulados 1.800 e o total do PL 230.800. Essa é a nossa resposta correta. Certo? Perguntas? Sim. Ali tem uma coluna de reservas de lucro, professor. Poderia ser reserva de legal, estatutária, coisa assim? Sim, reserva de Ou- lucros, Rafael, é todas as reservas que são constituídas através do lucro. E aí elas se dividem em reserva legal, estatutária, reserva de incentivos fiscais, por exemplo. Então, tudo que vem de lucro é reserva de lucro. E aí ela se divide em reserva legal, reserva de contingência, reserva estatutária, reserva de subvenção, esse tipo de coisa. Tudo é reserva de lucro, tá? Tu pode formar colunas separadas ou tu pode fazer uma única coluna como reserva de lucros. Tem empresas que fazem uma Certo. única coluna, reserva de lucros, e mostram a movimentação de todas as reservas numa única coluna. Eu, particularmente, prefiro fazer separado, fica melhor de enxergar. Tá? Mas tudo isso é reserva de lucro. Vamos lá. Questão 3. Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no patrimônio social. Ó, observe, não é mais patrimônio líquido, e sim patrimônio social. Qual é a diferença patrimônio líquido e patrimônio social? Nenhum, gente. Patrimônio social é a nomenclatura que se dá para o patrimônio de algumas entidades, tipo a FEBAV, a Unisul, Unesc, né? Algumas instituições usam a nomenclatura patrimônio social, mas é a mesma coisa que o patrimônio líquido, tá? Então, quando vocês virem patrimônio social, é a mesma coisa que patrimônio líquido. Considere os saldos iniciais dos fatos ocorridos no patrimônio social de uma entidade no ano de 2014 e elabore a demonstração das mutações do patrimônio social, daí, né, indicando o saldo das contas que compõem o patrimônio social em 2015, bem como as mutações do período. Ou seja, a mesma coisa que a gente fez no exercício na questão 2, nós temos que fazer na questão 3. Aqui está nosso ponto de partida, aqui é o nosso ponto final. O que aconteceu daqui para cá está aqui, nessas contas, nesses eventos. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos levar isso aqui lá para o Excel. Deixa eu interromper aqui, deixa eu compartilhar o Excel. Então, está aqui. Esse é o nosso patrimônio social em 2014 e em 2015. Observem que a gente tem 4 contas. Patrimônio institucional, que nesse caso é a mesma coisa que o capital social. Ajuste de avaliação patrimonial, isso aqui é como se fosse uma reserva, tá? Só que não é uma reserva de lucro, é uma reserva constituída com outros fins e outras origens. Reserva de doação e subvenção, certo? Também é constituída por outros fins e outras origens e não de lucros. E os resultados acumulados, que é a mesma coisa de lucros ou prejuízos acumulados. Então, a gente tem um pouquinho de nomenclatura diferente, mas tem os mesmos significados. Patrimônio social igual patrimônio líquido. Patrimônio institucional igual capital social. Ajuste de avaliação patrimonial, esse é igual para todos. É como se fosse uma reserva, é um aumento do PL que usou, por exemplo, de outros fins que não os lucros. Então, não tem nada a ver com lucro isso aqui. Reserva de doações e subvenções também não tem nada a ver com lucro. Isso aqui veio de outras origens e não lucro. Quando for lucro, vai estar bem especificado, tá? Então, da mesma forma, nós temos que criar uma coluna aqui. Eventos. Então, nós vamos fazer a DMPL. Nós vamos criar a coluna eventos. Os eventos estão lá descritos. E nós precisamos criar agora uma coluna para cada conta contábil. Uma para patrimônio
institucional, uma para o ajuste de avaliação patrimonial, uma para as reservas de doações e uma para os resultados acumulados e uma para o total do patrimônio social, né? Então, vamos lá. Nosso primeiro evento. Bom, nós queremos a movimentação da conta do PL do ano de 2015. Então, nosso primeiro evento é o saldo em 31 de dezembro de 2014. Onde está esse saldo? No razão contábil ou no balanço que está aqui comparado? Então, ó, patrimônio institucional, 24.711.307,77. Ajuste de avaliação patrimonial, 57.279.547,94. Reserva de doações, 6.292.278,70. Resultados acumulados, olha aí, Vinícius, ó. 1.192 negativo, é um prejuízo acumulado. 410,61, pode acontecer. Total do PL, do patrimônio social, igual a soma da linha. Deixa eu só ajustar isso aqui. Então, para saber se a gente fez certo, somou toda a linha, tem que fechar com o total que está aqui, 87.090, opa, ó, 0,23, 723. Então, onde é que eu digitei errado? 410, aqui, ó, 278, não é 578. 278, 723,80. Fechou. Se não fechar, porque a gente fez alguma coisa errada. Então, vamos lá. Já está iniciada a nossa DMPL. Nosso primeiro evento é o saldo inicial. Agora vamos para os eventos que aconteceram de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Deixa eu pegar eles lá, para não ter que compartilhar a tela para vocês duas vezes. Os eventos estão aqui. Ó, evento. Ajuste de exercício anterior. Deixa eu botar aqui, antes disso aqui. Então, primeiro evento, ajuste do exercício anterior no valor de 344.915,74, com efeito negativo nos resultados acumulados. Bom, já está dito ali, efeito negativo nos resultados acumulados, 344 mil. O que é um ajuste de exercício anterior? Já estudaram sobre isso? Já foram dar aquela lidinha? Hein? O que é um ajuste de exercício anterior? Alguém se atreve? Gabriel, tá aí? Gabriel já